Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida hoje. Você quer ser abençoado em tudo que você fizer? Você quer ter a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na vida da sua família? Para ter a presença de Deus, existe uma maneira que Deus instituiu de como Ele quer que nós venhamos a ter a presença dEle. E quando nós temos essa presença, tudo o que acontece nas nossas vidas começa a ser muitíssimo abençoado. Para nós sabermos como Deus quer, existem várias passagens na Bíblia, mas eu quero falar aqui para você uma história que aconteceu na vida do rei Davi, que se encontra aqui no capítulo 6 de 2 Samuel. Aqui no versículo 10 diz: Assim Davi resolveu não levar a arca para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Aqui no Antigo Testamento, a arca da aliança significava a presença de Deus. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo lá no deserto, ele mandou construir também a arca da aliança. E ele falou que a presença dele estaria ali, dentro da arca. Tanto é que a arca da aliança ela ficava dentro do Santo dos Santos, onde somente o sacerdote poderia entrar ali naquele lugar. E o rei Davi, depois que ele foi rei de Israel, que ele instituiu Jerusalém como capital de Israel, ele quis muito trazer a arca da aliança para Jerusalém. E ele foi buscar a arca. Mas acontece que Deus, ele tem uma maneira que ele quer que a presença dele seja carregada. Porque às vezes nós fazemos da nossa forma, como ali o rei Davi fez, e pensamos que está tudo certo. Mas não é assim. Deus ele tem exatamente uma forma que ele quer que nos portemos para levar a presença dele. Porque Deus ele é santo. Deus, a santidade de Deus, ela precisa estar em um lugar. Como ele mandou colocar a arca no Santo dos Santos, ali no tabernáculo. Hoje esse tabernáculo sou eu e você. É o nosso coração. Então, nós precisamos ter um coração limpo para que essa presença venha habitar. Davi, ele foi lá buscar a arca da aliança. E ele levou carros de boi. Ele levou homens para trazer a arca. E aqui na Bíblia, no versículo 5, diz: Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças, em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, castanholas e pratos. Eles fizeram uma grande festa para ir buscar essa arca. Mas acontece que não estava de acordo como Deus tinha ensinado Moisés lá naquela época do deserto. Como ele queria que a arca da aliança, que estava com a presença dele, fosse levada. Davi levou os carros de boi e levou homens para trazer essa arca para Jerusalém. Em um certo momento que eles estavam levando a arca, o boi tropeçou e Uzá, esse homem que chamava Uzá, foi colocar a mão para segurar a arca. Imediatamente, ele foi fulminado pelo poder de Deus e ele morreu ali, naquele lugar. Mas sabe por quê? Porque não era assim que a presença de Deus era para ser levada. Deus instituiu que a presença dele, que a arca da aliança seria levada nos ombros, nos lombos dos levitas. Os levitas são aquelas pessoas que Deus chamou, que Deus separou naquela época para levar a presença dele. E Davi, ele não prestou atenção como era para fazer. Foi muito triste esse episódio de Uzá ter morrido. Mas isso aí fica de aviso para nós, até os dias de hoje. Que não é simples, não é de qualquer maneira.
Não é ultrapassando as leis de Deus que nós vamos conseguir ser abençoados e levar a presença de Deus. Porque Deus, ele é santo. Porque Deus, ele é poderoso. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E para isso, nós temos que levar a presença de Deus nos ombros. Levar nos ombros significa ter a responsabilidade de sermos portadores dessa presença. De onde nós chegarmos, a presença de Deus chega conosco. Hoje nós somos esse templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós não estamos mais vivendo como aquelas pessoas viviam na época da lei, que somente o sacerdote poderia entrar ali no Santo dos Santos para fazer confissão de pecados, para fazer o sacrifício do pecado pelo povo, expiação. Não. Hoje nós somos os sacerdotes, porque quando Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós podemos entrar confiadamente diante da sala do trono. Mas para que Deus tenha prazer em fazer morada em mim e em você, não podemos fazer como Davi fez, buscar a arca em carros de boi. Não. A arca, a presença, nós temos que trazer nos lombos. Nós temos que estar puros de coração. Nós temos que ter um coração de arrependimento e uma vida de renúncia. Porque muitas pessoas hoje querem ser abençoadas. Todos querem ser abençoados. Porque as pessoas ficam pensando que Deus, ele faz morada em qualquer templo. Não. Nós somos vasos de barro para ser cheios dessa presença. Mas para termos essa presença nas nossas vidas, nós temos sim que ter responsabilidade. Colocar Deus em primeiro lugar, em primazia nas nossas vidas. Tem que ter renúncia. Tem que deixar o mundo para trás e olhar para o alvo que é Jesus. Temos que ter arrependimento, fazer confissão de pecados. Aí sim nós passamos a ser templo do Espírito Santo, templo da presença de Deus. Porque a arca, quando ela caiu, Davi desistiu de levar ela para Jerusalém. Ele ficou com medo. A palavra de Deus diz que ele ficou muito triste pelo que aconteceu. E ele desistiu. Provavelmente esse homem Uzá não era da tribo de Levi, não era um levita. Não era aquele que Deus instituiu para levar a presença dele. Hoje é diferente, eu e você podemos levar, porque Jesus Cristo ele veio para isso, para nós sermos o templo do Espírito Santo. Mas para isso também existe uma maneira que Deus quer. Nós precisamos agradar o coração de Deus, para ele ter prazer em fazer morada. Aí a arca foi para a casa de Obed-edom. Provavelmente ele era um homem muito inclinado às coisas de Deus. Ele e toda a família dele devia ser um homem muito piedoso. E ele e a família dele foram abençoadíssimos durante 3 meses. 3 meses. Imagina o que Deus fez na vida daquele homem. Aqui diz que ele e a família dele foram muito abençoados. E quando Davi ficou sabendo disso, ele resolveu ir buscar a Arca da Aliança, lá na casa de Obed-edom. Só que dessa vez Davi foi da maneira certa, correta que Deus falou. Ele levou os levitas e colocaram a Arca da Aliança nos ombros, sentiram o peso da presença de Deus. Sabe qual é o peso da presença de Deus? A santidade. Deus, ele é muito santo. E ele quer que nós sejamos santos também. Nós vamos sendo regenerados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas nós temos que nos dispor para que Deus venha fazer esse trabalho em nós. Aí nós começamos sim a ser abençoados. Os milagres começam a nos seguir. As coisas começam a acontecer, as portas se abrem. Aí Deus fala como ele falava para José.
aquele que foi lá o segundo do Egito, aonde ele ia, a mão do Senhor estava com ele, a presença de Deus estava com ele. Na vida do rei Davi também era assim. Deus dava muitas vitórias para ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um verdadeiro adorador. Aí ele foi lá e buscou a Arca da Aliança. Dessa vez, da maneira certa, levou os levitas. Davi se despiu das roupas dele de rei e ele colocou roupas sacerdotais. Eu creio que ele ficou com tanto temor, porque nós temos que ter temor de carregar essa presença. Temos que temer, porque Deus, ele fulmina aqueles que querem levar a presença dele de qualquer maneira. Que a cada 6 passos que eles davam, eles faziam um sacrifício em adoração a Deus. Eles davam mais 6 passos e faziam outro sacrifício em adoração a Deus. Isso tudo para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então eu quero te falar, você quer ser muitíssimo abençoado por Deus? Começa a se santificar, a renunciar os prazeres do mundo, da carne, a pedir perdão pelos seus pecados e andar numa vida de santidade, que eu tenho certeza que você vai ser templo do Espírito Santo e tudo na sua vida começará a ir bem. Em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus venha fazer morada em nós, para que Deus comece a nos transformar e nos abençoar para a glória do Deus vivo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu entro aqui na tua presença em oração. Eu falei, ó Deus, a tua palavra para o teu povo, Senhor. E eu creio, Jesus Cristo amado, que essas palavras foram faladas, Senhor, através de mim, mas que o Espírito Santo é aquele que quer falar com cada um dos que estão aqui. Ah, Deus amado, venha, Senhor, nos limpar, nos lavar a nossa mente, o nosso coração, Jesus, para que o Senhor venha fazer morada em nós, para que nós podemos, Senhor, levar a tua presença por onde nós formos, para que nós venha a ser sal, a ser luz, para que onde nós estivermos, ó Deus, que nós venhamos, Senhor, a transparecer, que nós estamos cheios de ti, para que nós venhamos a contagiar outras pessoas com essa presença. Nos abençoa, Deus, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Senhor Deus amado, venha abençoar a nós, a nossa família, a cada um dos ouvintes, ó Deus. Ah, Senhor Deus amado, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Eu sei que o Senhor é um Pai de amor e cheio de misericórdias. Tem misericórdias de nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com cada um dos que estão aqui, Senhor. Vai repreendendo todo o mal da vida deles, Senhor, todo o laço do inimigo, toda trama maligna, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Dá o testemunho para o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus amado, falando de ti, da tua palavra, ouvindo, ó Deus, porque nós cremos que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Cuida, Senhor, do teu povo e faça morada, Jesus. Faça morada, Deus, para que nós, Senhor, sejamos mais abençoados por ti. Que as tuas bênçãos começam a nos seguir. Todas as coisas são para a glória do teu nome, que somente o Senhor é digno de honra, glória, poder e adoração. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso e nós te amamos e te colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica com essa palavra, com essa oração, que eu tenho certeza que grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. E você vai deixar aqui nos comentários, eu creio e eu recebo. E começa a deixar também os testemunhos, que eu sei que você vai ter muito testemunho para contar. Você pode também considerar a fazer uma doação para esse ministério aqui do meu canal, que eu tenho certeza que Deus também vai te retribuir grandemente para a glória do Deus vivo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e até o próximo vídeo.
Que Deus te abençoe grandemente, que Ele vai com você, que Ele volta com você, por onde você for, em nome de Jesus.